Olá, estamos no ar, TV Com Tudo Mais, na noite da sua segunda-feira. Agora 8 horas e 49 minutos, 25 graus na Grande Florianópolis. E a gente começa o programa de hoje falando de um tema bastante importante e pouco discutido no Brasil, a infertilidade. Para falar sobre o tema, eu recebo a doutora Mila Arada Ribeiro Cerqueira, ela que é médica, ginecologista e especialista em reprodução humana. Obrigada pela sua presença, doutora, seja muito bem-vinda. E recebo também Poliana Bueno de Alcântara, que tem bastante propriedade para falar do assunto, né? A Poliana já fez 2 inseminações e vai conversar com a gente sobre essas experiências. Eu queria começar o programa falando com a doutora Mila sobre essa questão da infertilidade no Brasil, que é pouco discutida, mas que é um tema bastante importante, né, doutora? Verdade. Na verdade, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 milhões de casais sofrem com o problema de infertilidade no Brasil. Pelo menos a cada 6 casais, um vai ter algum problema. Tem que engravidar. Hoje, esse tema já é... Quantos por cento sabido pela população, doutora, você acha? 20%, 30%? Como é que as pessoas lidam com isso? Com relação às causas masculinas ou femininas? Isso. Na verdade, hoje em dia, 30% das causas de infertilidade são femininas, 30% são masculinas, 10% são um pouco de causas femininas e masculinas, né? E em 10% não se tem ainda uma causa específica. Por que você acha que esse assunto é pouco debatido? Por que as pessoas têm tanta desinformação em relação ao tema? Então, na verdade, a infertilidade ela deve ser encarada como uma doença, né? E eu acho que isso é pouco divulgado. Na verdade, os casais, a partir de 12 meses de tentativa, de tentar engravidar, eles devem procurar um especialista, né, para saber o motivo, um diagnóstico precoce e para melhorar o sucesso no tratamento. E hoje em dia isso é pouco falado, eles não encaram como se fosse uma doença realmente. O que as pessoas têm que saber é que existem fatores, né? Antes de ser considerado doença, precisa fazer um mapeamento do casal, da idade do casal, do estilo de vida, né? Da prática sexual do casal. Explica pra gente como é que funciona basicamente esse diagnóstico com os casais, doutora. Então, o conceito de infertilidade, na verdade, caracteriza-se pela dificuldade do casal em engravidar no período de 12 meses, né, sem uso de qualquer contracepção e mantendo relações sexuais frequentes, regulares, né, em torno de 3 vezes por semana. Quer dizer, o casal que está numa idade reprodutiva, se eles têm relação sexual normalmente e tentam durante 1 ano e não conseguem engravidar, já são considerados inférteis. E devem procurar um especialista para um diagnóstico e para saber sobre os tratamentos, né? Daí adiante, como é que vocês fazem para descobrir se o homem tem problema ou se a mulher tem problema? Então, a gente nunca individualiza uma pessoa. Geralmente, o casal, a gente faz todos os exames, tanto de um quanto do outro, né? Na mulher, a gente pesquisa a história clínica, faz uma boa anamnese, pede exames hormonais, né? Ultrassom transvaginal para ver anatomia. E no caso do homem, o primeiro exame que a gente pede é um espermograma, para saber a quantidade, a concentração dos espermatozoides. E aí sim a gente vai pedindo mais exames conforme a necessidade. Poliana, como é que foi o teu caso, a tua história? Você tentou durante quanto tempo até descobrir que tinha problema? Na verdade, desde adolescente eu já sabia que eu poderia ter problema. Eu sempre tive uma ovulação irregular. Então, quando eu casei, eu já não me cuidava. Eu demorei 5 anos para ter a primeira filha. Mas eu passei o período de 1 ano, como a doutora Mila falou, 1 ano tentando sem nenhum conceptivo para chegar ao diagnóstico que eu teria que fazer uma fertilização. Para quem não sabe, o grande agente causador desse problema que a Poliana teve foi os ovários policísticos combinado com a endometriose, né? Isso. É comum esses 2 problemas, eles individualmente e os 2 associados, né, doutora? Isso, na verdade, uma das maiores causas de infertilidade, de dificuldade para engravidar é a endometriose e o ovário policístico. A endometriose, o que é? E como dá para diagnosticá-la, doutora? Então, a endometriose é uma doença que atinge cerca de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva e ela caracteriza-se pela presença de tecido endometrial, que é o tecido que reveste a camada interna do útero, fora do útero, em outros órgãos, como, por exemplo, intestino, bexiga, ovários. E, na verdade, o que acontece é que esse processo inflamatório que a endometriose causa acaba acarretando numa alteração ovulatória, na fertilização e também na implantação do embrião. É uma doença silenciosa ou ela dá sinais? Então, a maioria das pacientes tem sinais, né, tem sintomas, e um dos mais frequentes seria cólicas menstruais intensas.
né? A Poliana descobriu antes de engravidar e ter uma vida sexual ativa, você disse, né, Poliana? Como é que foi esse processo? Você já sabia que você teria que fazer um tratamento diferenciado ou foi orientada pelos médicos? Eu sabia que eu tinha ovário policístico. No tratamento de fertilização é que eu fiquei sabendo que eu tinha endometriose. Como os meus embriões estavam muito bonitos na época, há 5 anos atrás, e não tinham um resultado positivo, nós resolvemos fazer uma videolaparoscopia para descobrir o que eu tinha, né? Enfim, aí foi descoberto uma endometriose, eu não tinha sintoma nenhum. Não sentia. No meu caso foi bem silenciosa. É raro. Que é muito raro, né? E aí depois de eu cauterizar o foco da endometriose, no mês seguinte deu certo, deu positivo da minha fertilização. O caso da Poliana foi uma inseminação artificial que ela fez? Não, foi uma fertilização in vitro. Uma fertilização in vitro. Isso que eu queria te perguntar, doutora, existe uma grande diferença entre esses dois tratamentos, né? Qual a principal? Então, na verdade, são bem diferentes. A inseminação artificial é um tratamento de baixa complexidade, né? Onde, na verdade, a mulher, ela não pode apresentar muitos problemas. Endometriose, por exemplo, não adianta para inseminação, tá? Então, na verdade, o sêmen do marido tem que ser bom, tem que ter uma concentração boa, né? As trompas da mulher também tem que ser pérvias para poder fazer a inseminação. E nada mais é do que, na verdade, a gente processa o sêmen, né? Põe uma concentração boa do sêmen. Quando a gente vê que a paciente vai ovular, a gente acaba introduzindo essa concentração de sêmen processado no laboratório, pertinho das trompas uterinas, para que ocorra a fecundação. É um tratamento de baixa complexidade e a taxa de sucesso é de 10% a 15%. Que foi o caso da Poliana? Não. Esse não. Esse não é pro caso dela. Entendi. Depois ela fez um segundo tratamento para um segundo filho, que também foi a inseminação. Não, foi a fertilização. A fertilização. Esse que eu falei é a inseminação artificial. Entendi. A fertilização é um procedimento de alta complexidade, né? Na verdade, a gente estimula o ovário da paciente a produzir mais óvulos do que o normal. Quando os óvulos estão maduros, a gente, através do ultrassom e uma punção específica, a gente coleta os óvulos. No laboratório, a gente junta os espermatozoides um por um, é a tal da injeção intracitoplasmática de espermatozoides, forma os embriões e depois de 3 dias a gente implanta no útero. Para as pessoas entenderem, a Poliana precisou recorrer à fertilização justamente porque ela tinha essas duas associações, né? Os ovários policísticos e a endometriose. Então, do ponto de vista médico, há alguns anos atrás era praticamente impossível dela ter um filho, né? É verdade. Muitos casos desses são tratados como irreversíveis, quando na verdade hoje tem reversão, né, doutora? Felizmente, hoje em dia, a maioria das técnicas de reprodução acabam engravidando. Qual é a orientação, principalmente da Organização Mundial da Saúde, em relação a esses cuidados que a mulher e o homem devem ter, né? No diagnóstico, existem fatores que podem agravar a infertilidade, por exemplo? Sim, na verdade, o alerta da Organização Mundial da Saúde é que nós devemos encarar a infertilidade como uma doença, né? E, fora isso, o hábito de vida saudável é muito importante, evitar o uso de drogas, bebida alcoólica, e fazer as visitas ginecológicas, né? No caso da mulher, anualmente, periódicas, né? E encarar mesmo como uma doença e que, se em 12 meses não engravidar, deve-se procurar um especialista para saber o diagnóstico realmente do que está acontecendo e, posteriormente, conseguir um sucesso no tratamento. Você teve o segundo filho também, né, Poliana, com a inseminação, com a fertilização in vitro, né? Foi mais ou menos o mesmo processo. Como é que foi isso para você, assim, lidar com isso, você e seu marido? O primeiro processo, eu tentei 3 vezes uma fertilização, foi mais desgastante. Então, depois de 5 anos, a minha primeira filha vai fazer 6 anos, depois de 6 anos, 5 anos, eu fiz a segunda tentativa e engravidei de primeira. Então, assim, é meio que uma loteria. Eu achava que talvez ia demorar umas 4 vezes também e no fim deu certo de primeira. A gente ficou muito feliz. A Laís agora está com 5 meses e... Nossa, estamos bem felizes. Qual é a sensação, né, de ser brindado com a medicina, sendo que se você tivesse tentado há alguns anos, você não conseguiria, né? É um sucesso realmente, né? É uma felicidade grande, Poliana. Com certeza, sempre falo até lá em casa. Minha maior felicidade foi ver o teste escrito positivo, maior até do que o nascimento delas. Porque o processo é muito desgastante. Quando você faz a transferência do embrião, são 12 dias de expectativa até o resultado se deu certo ou não. Então, da primeira filha era o negativo, depois mais o negativo, fora que financeiramente também claro, sem dúvida, caro, né?
E quando vê o positivo, parece que relaxa. Aí você curte a gravidez, eu curti bastante a minha gravidez, tanto da primeira como da segunda. Com certeza é uma bênção. O avanço da tecnologia nessa área, doutora, tem diminuído as chances de erro ou não necessariamente? Sim, cada vez mais a medicina reprodutiva está tendo novidades, né? E, consequentemente, o índice de gravidez está aumentando cada vez mais. O fator psicológico, doutora, interfere nesse processo? Ah, interfere. Na verdade, assim, ele não é definitivo, né? Mas o tratamento de reprodução é um tratamento desgastante. Muitas pacientes acabam abandonando muitas vezes o tratamento, porque a taxa de gravidez, na verdade, é 40% de chance de engravidar. Não é fazendo uma fertilização que você vai sair com certeza grávida, né? Isso tudo mexe muito com o psicológico da paciente. E tem outros do casal, né? Sem dúvida, e tem outros fatores também que é relacionados à idade, né, doutora? Isso. Existe um limite de idade, a gente vê cada vez mais as mulheres sendo mães com uma idade mais avançada, mas também tem um limite, né? Exatamente. Na verdade, se tem um conselho que a gente pode dar é que as pacientes geralmente engravidem até 35 anos. Pelo menos o primeiro bebê, para garantir o primeiro bebê saudável com 35 anos. Fora isso, se quiser engravidar com 37, 38, 40 anos, também dá para tentar, porém as chances diminuem, mesmo com tratamentos de fertilização in vitro. A Poliana recorreu também à tecnologia médica para garantir o terceiro filho, né? Exatamente. Ela fez congelamento de óvulos, é isso? Congelamento de embriões. De embriões, que tem uma grande diferença. Explica pra gente, doutora. Isso. Na verdade, como a Poliana já está com 35 anos, né? Ela fez o processo de fertilização in vitro, acabaram sobrando alguns embriões bons, né? De excelente qualidade, que foram congelados. Então, se ela quiser daqui a 5 anos engravidar, os embriões dela correspondem à idade dos 35 anos, 34, né? Que foi congelado. Então, se ela quiser ter daqui a 5 anos, não tem problema. É só descongelar e implantar no útero. Vai tentar, Poliana? Com certeza. Já tem duas experiências que deram super certo, né? Meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui e orientar as pessoas realmente a procurar um médico, né? Quando tiver qualquer dúvida relacionada a isso. E obrigada pela presença de vocês. Obrigada também.